Walker, por favor. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino do dia 27/7, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde a todos. Boa tarde, José Renato. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Bom, começaremos pelo item 89 da pauta, de relatoria do Dr. Walker, Tigre S.A., processo final 2012-78. Peço que o apoio convoque o patrono, por favor. Ok, farei a convocação, presidente. Nossa. Minha esposa planta uns hortelã, salsinha, aquela outra, esses temperinhos, né? Hortelã, eu pedi para ela fazer um chá para mim, botei hortelã, cara, fresco. Está exalando cheiro de hortelã aqui super gostoso. Manjericão também. Mas não manjericão, não botei um manjericão, né? Mas fica... E finalmente tá dando... Agora, o que mais funciona é o meu boldo. O boldo, como é um mato, né? Na verdade, ele vai subindo. Ele fica um pezão. E aí tem que botar um cercado, porque o cachorro comia tudo. É impressionante como gosta de comer bagulho esse cachorro. Plástico, o que for, que cair, está comendo. Walker, eles são todos iguais, não, né? Não, tem alguns que são diferentes aí. Tem que ir um a um. Sem problemas. A maioria é esse resultado que eu estou dando. Tem... Mas vamos esperar um pouquinho? Sim. Não. Vamos esperar. Okay. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. O senhor está nos ouvindo bem? Tudo ótimo. E vocês? Me vendo? Sim, está tudo funcionando muito bem. Ok, então vamos começar o julgamento do item. Uma pergunta. O senhor vai fazer sustentação item a item? Em rigor, não, viu, doutor? Deixa eu até ter uma tabela aqui para ajudar. Os itens 89 a 92, o tema é o mesmo e os processos estão vinculados. Claro, é paradinho. Isso. Os outros três são diferentes, né, que é o de 93 a 95. O 94 não sustentarei, acho que é uma matéria muito batida, não há necessidade. E o 93 e 95 vai ser uma sustentação brevíssima. Realmente só para pontuar dois aspectos formais. O 83 e o 96 não é do senhor? Não. Tá, então tá bom. Bom, então, doutor Walker, item 89 da pauta, recorrente Tigre, tubos e conexões, processo final 2012-78. O senhor está com a palavra, doutor Walker. Obrigado, presidente. Só um minutinho, doutor. Peço só para que o senhor desligue o áudio. Já foi. Obrigado. Trata-se de manifestação de conformidade. Estou adotando a relatório da decisão de piso, tá? Trata-se de manifestação de conformidade interposta pela recorrente ante despacho decisório de folhas 30, que indeferiu o crédito solicitado, 102.063.650, apurado pela filial CNPJ 007419, referente ao primeiro trimestre de 2008,
e, consequentemente, não homologou as compensações vinculadas ao processo. Conforme o despacho eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela autoridade administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. B. Redução do saldo credor do trimestre passivo de ressarcimento resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Segundo a informação fiscal de folhas 42 a 45, foi lavrado auto de infração que resultou na reconstituição da escrita fiscal e consequente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. O auto de infração foi formalizado no PA final 2012-65. Neste auto foi constatado que o estabelecimento detentor do crédito deu saída a produtos com classificação fiscal incorreta, aplicando com isso uma alíquota menor que a devida no cálculo do IPI lançado. Regulamento cientificado, despacho decisório, a contribuinte ingressou com manifestação, folhas tais e documentos anexos com as seguintes alegações. Contesta no mérito os motivos alegados pela fiscalização para reclassificação fiscal e lavratura do auto de infração no processo final no 2012-65, que é o auto de infração, pede anulação do despacho decisório e reconhecimento da procedência das classificações fiscais por elas adotadas. Por fim, requer o reconhecimento do direito de ressarcimento dos créditos, de IPI glosados, por força da reclassificação fiscal, homologando as compensações preciadas respectivos perdicontos. Isso aqui é bem importante, tá? A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação para manter os despachos decisórios que não homologou integralmente o pedido, em razão do resultado do auto de infração 2012-65, julgado pela instância COR. E resignado com a decisão, a COR recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzir em síntese apertado suas razões. Então, a DRJ aqui, ela aplicou o resultado daquele auto de infração para esse caso aqui. É o relatório, presidente. Sim. Ok, doutor. São 14 horas e 20 minutos. O senhor tem 15 minutos regimentais, doutor. Obrigado, presidente, ilustríssimos conselheiros. Agradeço a oportunidade e a disponibilidade do tempo. Vou procurar ser o mais breve possível e vou pedir licença para dividir uma brevíssima apresentação, que eu acho que ajuda nós passarmos pelo tema de forma mais tranquila. Os senhores já estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Vamos lá. Aqui um primeiro esclarecimento importante, acho que o relatório do eminente conselheiro ajuda muito. Esse auto de infração que ele faz referência, é esse que eu destaquei aqui em amarelo, e que está pautado, digamos, para a sessão do dia 29. Né? Hoje é terça-feira, está pautado para quinta-feira. Então, como pontuado no relatório, a origem da controvérsia está neste último processo, em que fez-se, no processo de fiscalização para aferição desses PERDECOMPs que estão sob apreciação na pauta de hoje, identificou-se que dois produtos em específico que a recorrente comercializa sob uma determinada classificação cuja alíquota é zero, a fiscalização entendeu que a classificação correta seria outra, cuja alíquota seria de 5 e de 15. Né? E em razão disso foi refeita a escrita fiscal e foi, digamos, lavrado esse último auto de infração. E com a lavratura desse auto de infração e o refazimento da escrita, o crédito que havia sido utilizado para compensar, ou indicado nesses PERDECOMPs aqui acima, eles consequentemente desapareceram, né? E isso ensejou a glosa, né? E a prolação do despacho decisório, que é objeto dos itens 89 a 92. Então, me parece, tal como a decisão de primeira instância, o julgamento do 158, que é o que acaba repercutindo no 89 até o 92. Então, talvez, inclusive, fosse o caso de, não sei se regimentalmente isso é possível, de já trazer um 58 para julgamento, se possível agora, de forma conjunta, porque, inclusive, o relator também é o conselheiro Walker. Né? Então, eu pondero isso de forma inicial, mas, de qualquer maneira, isso revela a origem da controvérsia e o objeto, por assim dizer, do debate de hoje. Né? Então, para tratar, digamos, das razões que levaram à glosa dos itens 89 a 92, que foi objeto de manifestação de inconformidade, a decisão manteve a glosa e agora é objeto de recurso, em rigor a defesa se restringe, por assim dizer, a sustentar que, em rigor, a classificação da recorrente era correta
e se era correta, não prospera o auto de infração, não prospera o refazimento da escrita fiscal e, consequentemente, também não prosperará a glosa do crédito ou desses perdecompes nessa hipótese. Tá? E, de qualquer maneira, excelência, conselheiros, já avançando, qual que é a controvérsia, né? Os dois produtos são esses produtos aqui que eu trago nesse pequeno quadro. São portas e janelas com vidro que o contribuinte classificava nessa posição 39.25.20.00, cujo texto é esse que vossas senhorias estão verificando. E a fiscalização entendeu que a classificação é outra, né, que é a da 70.20.0090, que está lá na seção aplicável às obras de vidro. Então, aqui houve uma mudança bastante, digamos, presente, né? O outro produto é portas e janelas com veneziana. A classificação é a mesma adotada pelo contribuinte e a fiscalização aqui mudou em rigor a suposição e está classificando como postigo, estores incluídas as venezianas e artefatos semelhantes e suas partes. E esses produtos são de PVC, né? Por isso que o contribuinte os classifica ali na seção dos plásticos, que é o capítulo 39, na posição 39.25. E quais são as características desse produto, né, excelência? Aqui eu trouxe um quadro que a gente também colou na impugnação e no recurso. A forma digamos, de a recorrente desempenhar essa atividade era, por assim dizer, um braço, né, da Tigre, que é conhecida pela fabricação e comercialização de tubos e conexões, mas aqui era um braço específico da empresa em que eles industrializavam janelas e portas praticamente sob encomenda, né? Eram projetos específicos. Então, isso aqui é um exemplo de um orçamento, né? O cliente ele passava as medidas que ele queria, as características que ele queria da janela, né, de PVC. O grande diferencial desse produto era o fato dele ser de PVC, pela sua durabilidade, pela, digamos, toda a tecnologia que era nele empregada. E ali, ele, evidentemente, indicando o que ele gostaria de ter naquela porta e naquela janela, né? Então, aqui no primeiro é um exemplo da janela correr de 2 folhas com fechamento em folhas de vidro veneziana, né? E aqui, na segunda parte, no segundo exemplo, é uma porta de correr de 3 folhas sequenciais em veneziana com travessa, né? Então, vejam que tem as medidas específicas, não era, digamos, um produto a granel, são produtos realmente feitos sob medida e a pedido dos clientes. Então, isso define bem de que produto que nós estamos tratando, né? Esse é um trecho aqui que durante a fiscalização, o próprio recorrente trouxe e esclarece justamente isso que eu já pontuei para vossas senhorias, né? E eu gostaria de destacar principalmente aqui, que neste caso, conselheiros, não se discute se os produtos são apresentados separados ou não, né? Nesse caso, foi autuado, por assim dizer, somente as portas e janelas, né, em que na nota foi comercializado como portas e janelas e, inclusive, para fins de estoque, segregado todos os componentes, né, que compõem esta porta, que evidentemente é desmontada e lá era feita a montagem. Então, aqui a gente não está discutindo, aqui em rigor, o sujeito está vendendo só veneziana e classificando como porta. Não é isso. Aqui não se discute, a própria fiscalização assevera isso. Estamos diante de portas e janelas, com veneziana e com vidro. A pergunta é em que posição esses dois produtos se classificam. Quando a recorrente vende só veneziana, ela classifica como veneziana. Quando ela vende só, que ela acha que é só uma parte, vamos supor que um vidro quebrou da janela, se ela supostamente vendesse só o vidro, eu desconheço se eles fazem isso ou não, aí sim eles classificariam esse produto como vidro. Então, essa distinção eu gostaria de fazer. Aqui, eu trouxe uma outra pergunta, né? Qual que é a distinção desses produtos para uma veneziana, stores ou perfis, né? E aqui algumas imagens extraídas da internet mesmo para que a gente verifique a diferença, né? Esse primeiro é uma veneziana, né? Que é aquela parte, digamos, que por assim dizer, impede que a luz passe, né? O fechamento em si. Aqui é um exemplo de stores, né? Como se fosse uma persiana. E aqui seriam os perfis da veneziana, né? Então, ou seja, esses podem ser componentes, né, a princípio da janela, ainda que esses últimos dois sejam só exemplos. A controvérsia mesmo cinge-se ao tema da veneziana acoplada à porta e, além disso, de uma porta ou uma janela cujo fechamento se dê com vidro.
Mas quais são os fundamentos, né, conselheiros, utilizados pela fiscalização? Os fundamentos, por assim dizer, eles praticamente cinge-se à questão da essencialidade, né? O que prepondera na argumentação é isso. Então, eles sustentam que nas venezianas, por exemplo, que é de plástico também, né? Eles sustentam que quem determina a característica essencial dessa janela ou porta seriam as venezianas, que é a veneziana que protege, que faz a vedação, ela que exerce o controle de claridade, tem predomínio de área e determina a própria aparência das portas e janelas. Então, quais as regras que a fiscalização utiliza, né? Ela argumenta, mudei sem querer, ela argumenta que seria ali a regra geral de interpretação 1 e a complementar 1, que traz o critério da literalidade, né, das posições. Ela também sustenta que seria mais específica essa classificação da veneziana, né, a 3000, e também, mas principalmente ela vai, esses argumentos revelam isso pela questão da essencialidade. E aqui eu trago um trecho, né, que a fiscalização trouxe. É o PVC nas folhas de veneziana que determina a característica essencial do produto, né? E a posição 3000 é literal e mais específica do que a 2000. E a decisão recorrida vai no mesmo caminho, né, fundamentalmente. Digamos, janelas e portas com vidro, a mesma coisa, prepondera muito a questão da essencialidade e tanto a decisão recorrida como propriamente o despacho decisório, ou em rigor o termo de verificação fiscal que foi adotado pelo despacho decisório também revela isso, né? Ele diz que o vidro é aplicado diretamente na porta estrutural e é a matéria constituinte que determina a característica essencial das portas e janelas. Também porque é o vidro que protege, é ele que controla os níveis de claridade, etc. Então, esses são os critérios. Mas quais, né, excelências? A classificação que, à luz do recorrente, são as classificações corretas. E aqui, apenas para retomar, a pergunta na janela e porta com veneziana, é a 2000, portas, janelas, seu castilhos, etc., ou a 3000, postíbulos e estores, incluídos venezianos? Porta e janela com vidro, portas e janelas ou outras obras de vidro? Essa discussão. E aqui eu me permito, excelência, passar brevemente pelas regras que regem os critérios de classificação das mercadorias e que, na minha visão, não deixam dúvida de que o contribuinte, no caso, está correto. A nota número 1 da seção 7 da TIP, conselheiros, dirimem a questão, né? Eu vou até, me permitem lê-la. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos constitutivos distintos, incluídos na totalidade ou em parte na presente seção, que é a seção de plásticos, né? E que se reconheçam como destinados, após a mistura, a constituir um dos produtos das seções, devem se classificar na posição correspondente a esse último produto, desde que tais elementos constitutivos sejam, em face do seu acondicionamento, claramente reconhecidos como destinados à utilização conjunta sem prévio reacondicionamento, apresentados ao mesmo tempo e reconhecíveis, dada a sua natureza e respectiva quantidade, como complementares uns dos outros. Ora, senhor conselheiro, a gente está... Ninguém duvida que aqui é porta e janela. Não há dúvida de que a recorrente reúne elementos e fabrica porta e janela que funciona como porta e janela, né? Isso está muito claro. E soa até estranho, né, você classificar uma porta e janela como veneziana e uma porta e janela como obra de vidro, se existe uma posição específica, cujo texto é muito claro, que diz portas e janelas. E essa nota número 1 da seção 7 da TIP, na minha opinião, não deixa dúvidas, e a própria afirmação da fiscalização de que o vidro é aplicado diretamente na parte estrutural de PVC das portas e janelas, revela que, de fato, né, eu estou vendendo uma janela e uma porta com fechamento de vidro, mas continua sendo janela, né? A RGI 1, que diz que ela mesmo diz, né, que são as notas de seção que disciplinam essa classificação. Então, corrobora-se a classificação adotada, digamos, pelo contribuinte, não, por assim dizer, pela fiscalização, né? Então, me parece que aqui também não há nenhuma dúvida com relação a isso. Se a gente for mesmo pela 3A, que seria o critério da especificidade, excelências, me parece que a 39, 25, 20, quando fala de portas e janelas, é muito mais específico do que a classificação das venezianas. E o que dirá com relação a outras obras de vidro, né? Me parece que não há dúvida também com relação a isso.
E se a gente for ainda para o critério da essencialidade, que seria a RGI 3B, né? Por mais que a gente nem consiga, uma vez, se a gente parar na RGI 1, que a gente dirime a questão na nota número 1 da sessão, a gente nem avança para 3A e a 3B, ainda que a gente avance para 3B, o que é mais essencial numa porta e janela com vidro ou com veneziano? A porta e a janela ou a veneziana e o vidro? Me parece que é a função da porta e janela, porque se não for assim, excelência, a gente nada vai ser classificado como porta e janela. Nada. É só o fechamento que vai sempre preponderar, né, nesse caso. Então, me parece, o critério da fiscalização me parece altamente contraditório, principalmente se a gente olhar para as posições para as quais ele modificou a classificação, né? Não foi para uma porta e janela mais específica, não. Ele mudou para a veneziana, que é só um componente da porta, né? E mudou para outras obras de vidro, né? Que é o critério mais genérico que existe em uma outra seção, né? Que nem é aplicável para o caso. E com relação ao vidro, trouxe aqui apenas um dado concreto para vossas senhorias. Se a gente for para a essencialidade, vejam que nem mesmo o valor do vidro, olhando para o PVC que compõe o restante da janela, seria essencial. E é o valor que a gente sabe muito bem que tem que ser utilizado para fins de essencialidade nos termos dessa nota explicativa número 8, correto? E por fim eu trago uma última regra da RGI também, que diz explicitamente que não há nenhum, quando você apresenta um produto desmontado, você tem que realmente aplicar a posição cabível para o artigo completo ou acabado. Então, meu tempo, creio que se esgotou, eu agradeço muito os conselheiros e é por essas razões que a gente pede, primeiro que, se possível, se julgue o 158 também da pauta, né? E segundo, que de qualquer maneira seja afastada a decisão recorrida e mantido aqui os pedidos de ressarcimento pleiteados. Muito obrigado. Agradeço ao patrono, mas diante do meu planejamento aqui, o senhor já fez até uma sustentação, basicamente do 158, né? Não vi, deixa eu ver se o senhor pediu. O senhor pediu a sustentação do 158, mas o senhor já fez a sustentação, né? Cadê? Sim. Literalmente já fez. Tá. Pode ser que eu puxe, então, esse 158 logo para cá. Eu vou ver com o relator. Se o relator não tiver nenhum problema quanto a julgar esse 158 logo. Logo que eu digo, nesse grupo de que a gente vai julgar agora. Mas o senhor não precisa me responder nesse momento não, doutor Walker. Vamos julgar esse processo e depois a gente vê se... Tá. Senhor... Bom, Eu queria só aproveitar. Na verdade, o que eu estou querendo fazer só uma vez que ele já sustentou o processo do 158, né? Porque, pelo que eu entendi, lá se discute a classificação fiscal, pelo que eu li também aqui do 158, eu fui lá dar uma olhada, e eu acho que a gente está economizando só tempo, porque depois lá ele vai querer sustentar de novo, ele vai ter teria o direito de sustentar de novo, sem dúvida nenhuma, mas a gente já aproveitava e já estava discutindo tudo, mas eu deixo que o senhor decida se tem algum inconveniente. Mas vamos primeiro julgar esse 2012-78, por favor. Tá. Qual o voto? O 2012-78, eu nem vou ler, porque o voto é curtinho e é o que a turma decide, né? Como esse processo aqui ele é totalmente dependente daquele auto de infração, eu estou propondo sobrestamento na unidade de origem, para que depois, quando tiver a decisão definitiva daquele processo, lá se apura os reflexos. Porque quem tem que fazer isso é a unidade de origem, né? Como aqui é o crédito, lá está se discutindo lá a questão da classificação fiscal. Se o contribuinte tiver uma decisão favorável, parcialmente favorável, a unidade vai apurar os reflexos lá e vai aplicar nesse processo, depois volta para a gente julgar. Então, é a minha proposta aqui de resolução para esse caso, em razão da dependência daquele lá. E não tenho nenhuma objeção quanto ao julgamento do outro. Eu acho até benéfico para nós, para o doutor também, que ele já fica dispensado também de fazer sustentação novamente. A gente já aproveita já, e eu acho que se o doutor permitir também, a gente pode até excluir a leitura do relatório, porque é tudo que ele já apresentou aí já. Eu acho que eu repetiria basicamente o que ele já falou, né, no relatório.
Então, eu já iria para o voto já também, se o doutor não apresentar nenhuma objeção, porque a matéria é a classificação fiscal, só isso. Ok. Então, Então, deixa eu colher primeiro, só um minutinho, eu vou colher primeiro o voto do 89, para a gente não entrar em conflito aqui de números de processo, porque são vários números e vários itens. E como está sendo gravado, e pelo que eu entendi, também está ao vivo nesse momento, que as pessoas possam acompanhar sem se confundirem. Então, nesse 89, a proposta do relator é que ele fique sobre o Estado até a decisão final do CARF, na verdade, olhando, inclusive, os reflexos daquele processo nesse processo. É isso, né, doutor? isso, perfeito. Ok. Passo a palavra ao doutor. A deliberação, senhores, posso passar, então, a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, resolve os membros colegiados, unanimidade de votos, sobre estar o processo, aí não é no CARF, é na origem, né? Unidade. Até a decisão final do processo 10.920.727.533.2012.65, nós temos voto relator. E aí ele vai lá, no voto dele, é o que a gente chama sobrestamento / diligência, porque, na verdade, já vai vir executando o acórdão, né? E a gente não perde muito tempo. E na próxima colocada em pauta, a gente já pode dar a decisão final, sem ter que descer de novo para analisar os reflexos. Ok, então, 89. Bom, diante do que foi dito, eu vou adiantar o julgamento do item 158 da pauta, originalmente previsto para o dia 29/7, na parte da manhã. Como ele tem os fatos, tudo está interligado, e a pedido do próprio patrono e com a anuência do relator, e também observância à duração razoável do processo do nosso julgamento, eu passo a palavra, então, sobre o 158, que é o item, só um minutinho que eu vou falar qual é o número do processo, que é esse processo agora, né, que a gente acabou de falar, que é o item 158, processo 10.830.727.533.2012.65, também da TIG. O relator já está com a palavra. Ele já tinha pedido a dispensa da leitura do relatório, porque o relatório basicamente diz o que já foi bem explanado aqui pelo patrono. O senhor quer fazer alguma colocação a mais? O senhor tem o direito? Não, conselheiro, acho que... Não, na minha opinião, realmente, a sustentação era exatamente essa aí. Seja hoje ou na quinta-feira, eu nem faria novamente para não tomar o tempo de vossas senhorias. Na minha opinião, podemos prosseguir. Muito obrigado. Sim, mas eu tenho a obrigação protocolar e regimental de abrir a palavra ao senhor. Me agradeço muito. Então, eu passo ao voto do conselheiro Walker Araújo. Está com a palavra, doutor Walker. Tá, o recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Quanto à solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões. Eu só estou vendo o Gilson na imagem. Os demais estão me acompanhando aí? Só estou vendo o presidente. Estou te vendo e ouvindo perfeitamente, Walker. Tá? Agora voltou. Eu não estou vendo ninguém. Só estou vendo a mim, mas escutando todo mundo. Agora eu estou vendo todos. Bom, quanto à solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância posse seguiu o rumo correto, utiliza a racha decidente como se minha fosse para fundamentar a decisão nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784 de 99,
e artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9830, de 2019, do parágrafo 3º do artigo 57 do RECARF. Bom, entre aspas, apresentação de provas. Com relação ao pedido de juntada posterior de novos documentos, o PAF é claro ao tratar da matéria, dispondo o seguinte: a impugnação, aqui é o artigo 5º, que ela prevê aqui a apresentação na impugnação. Como se observa, não sendo o caso de exceções previstas no parágrafo 4º do artigo 16, acima transcrito, ocorre inexoravelmente a preclusão temporal do referido direito, impedindo a produção posterior de provas, regra geral, o momento processual propício reservado para a produção de provas pelo contribuinte no processo administrativo é durante a fase que culmina na apresentação da peça impugnatória. De qualquer modo, da análise dos autos, até o momento não consta a apresentação de novos documentos pela interessada. Pedido de realização de diligência. De rejeitar-se da mesma forma pedido de realização de diligência com base no artigo 18, por tratar-se de providência prescindível para o desígnio do processo. No que tange ao pedido de perícia, vejamos os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235, que regulamenta o processo administrativo fiscal. Vou dispensar a leitura do dispositivo. No caso de exame, considera necessária a perícia proposta pela manifestação por entender a dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite conhecimento técnico especializado fora do campo da atuação do jogador, o que não é o caso dos autos. Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes. Posto isso, entendo que deve ser indeferida o pedido de perícia nos termos do artigo transcrito. Da classificação fiscal. Versa lide sobre a correta classificação das seguintes mercadorias: potes de janelas de PVC com vidro e potes de janelas de PVC com veneziana. A contribuinte adotou para os produtos a classificação fiscal 3925-2000, portas e janelas e caixilhos, aliçares e soleiras, tributados a alíquota zero. No entanto, a fiscalização considerou as seguintes classificações fiscais: portas e janelas de PVC com vidro, 7020-0090, outras obras de vidro, alíquota 15%, portas de janela de PVC com veneziana, 3925-3000, postigo, estornes, incluídas as venezianas, e artigos semelhantes e suas partes, alíquota de 5%. É-me-se afirmar didaticamente que a operação de enquadramento de produto em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim estritamente tributário, nos termos do PAF, artigo 30, cabendo ao auditor fiscal da Receita Federal executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável. Consoante RIP 2002, artigos 15 e 17, a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo com as regras gerais de interpretação, regras gerais complementares, notas complementares, todas as nomenclaturas do Mercosul, as notas explicativas do sistema harmonizado, a NESH e as suas alterações, além das notas de seção, capítulo, posições e subposições da NCM. Prestam-se com elementos subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições da NCM. Assim dispõe as regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado. Os títulos das seções, capítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições, das notas de seção e de capítulo, e desde que não sejam contraídos os textos das referidas posições, notas pelas regras seguintes. Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente no estado em que se encontram as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar. O B, qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou associado a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de matéria-prima determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação desses produtos misturado ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na regra 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, aplica-se a regra 2B. Ou qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da seguinte forma. A. A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para a venda a retalho. Tais posições devem considerar-se em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
B, os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas e sortidos, acondicionados, para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, classifica-se pela matéria ou artigo que lhes confira a classificação A, característica essencial, quando for possível realizar essa determinação. Nos casos em que as regras 3A e 3B não permitem efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar, na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. 4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das regras acima enunciadas, classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas às regras seguintes. A. Os estojos para câmera fotográfica, para instrumentos musicais, para armas, para instrumento de desenho, para joias e receptáculos semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado quando apresentados com os artigos a que se destinam. Classifica-se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua característica essencial. B. Sem prejuízo do disposto da regra 5A, as embalagens que contêm mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, essa disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida. 6. A classificação de mercadoria nas subdisposições de uma mesma posição é determinada para efeitos legais pelos textos dessas subdisposições e das notas de subposições respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas regras precedentes, entendendo que apenas são compatíveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente regra, as notas de seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo disposição em contrário. Vale dizer, são os textos das posições, das subexposições, dos itens, subitens e dos destaques, ECs, que determinam a classificação fiscal de um produto. As regras de 2 a 5 somente são aplicadas se os textos ou notas não forem suficientes para o devido enquadramento. As notas explicativas do sistema harmonizado, sendo fonte subsidiária de interpretação, é, por essa razão, um instrumento hábil, embora não suficiente para o enquadramento correto da classificação fiscal de mercadorias. Entre as portas e janelas de PVC com vidro, conforme descrição no termo de verificação fiscal, as portas e janelas... Só um pouquinho. Peço desculpa que aqui em Campo Grande a gente está com uma umidade aqui relativa do ar de 14% a 17%. Né, presidente? Então, é difícil falar muito. Conforme descrição do termo de verificação fiscal, as portas e janelas industrializadas pelo estabelecimento são esquadrias, portas para fechamento de vãos abertos nas paredes externas de construções, constituídas de materiais diferentes, ou seja, PVC, plástico e vidro. Acrescenta ainda que a parte estrutural dessas portas ou janelas é confeccionada a partir de corte de perfis industriais de PVC, de acordo com as medidas do local em que são instalados. Consequentemente, o vidro, que representa a parte da vedação do conjunto, é aplicado diretamente na parte estrutural. Trata-se, portanto, de um artigo composto de matérias distintas, basicamente PVC e vidro. Depara-se aqui, a princípio, com duas possibilidades igualmente viáveis para o seu enquadramento. Capítulo 39, obras de plástico, e capítulo 70, vidro e suas obras. A nota explicativa relativamente à seção 7, relativa a plásticos e suas obras, borrachas e suas obras, invocada pela impugnante, dispõe. Nota seção 1. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos constituídos, distintos ou incluídos na totalidade ou em parte na presente seção e que se reconheceu como destinados, após a mistura, a constituir um produto das seções 6 ou 7. Devem classificar-se na posição correspondente a este último produto, desde que tais elementos constitutivos sejam, em face de seu modo de acondicionamento claramente reconhecíveis, como destinados à utilização conjunta sem prévio reacondicionamento, B, apresentados ao mesmo tempo, e C, reconhecíveis dados a sua natureza ou respectivas quantidades como complementos uns dos outros. Para satisfazer a nota 1, deve-se admitir que o produto seja claramente da seção 7. No entanto, a divergência está exatamente nessa admissão, ou seja, que traz a essencialidade das portas e janelas de PVC com vidro, a sua estrutura ou a sua composição. Alguém? Ah, bom, vou continuar.
As mercadorias que, em função da aplicação da regra 2B ou por qualquer outra razão, pareçam que possam ser enquadradas em duas ou mais posições, são classificadas segundo as disposições da regra 3. Essa regra 3, por sua vez, é subdividida em 3 partes que devem ser aplicadas na ordem em que se apresenta. A regra 3 determina que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Todavia, essa regra diz que essa disposição não se aplica no caso dos produtos compostos por matérias diferentes, na hipótese de cada posição se referir a apenas uma das matérias constitutivas do artigo composto, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria, que descarta sua aplicação no presente caso. A regra 3B aplica-se a determinadas hipóteses, que, dentre elas, obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, situação presente na mercadoria sob análise. Segundo essa regra, a classificação deve ser realizada em razão da matéria que confira ao artigo a sua característica essencial. Neste passo, transcreva a conclusão da fiscalização exposta no TVF, na qual adoto no presente voto. O vidro é aplicado diretamente na parte estrutural, e é a matéria constituinte que determina a característica essencial das portas de janela, pois exerce as funções de proteção, de vedação e de isolamento contra intempéries, tais como a água de chuvas e ventos. 2. Exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, de acordo com o tipo de vidro empregado. E 3. Tem predomínio em área e peso com relação às demais matérias constituintes. E 4. Determina a própria aparência das portas e janelas. No caso concreto, o produto pós-janela de PVC com vidro é composta pela associação de matérias diferentes, essencialmente PVC e vidro, formando um conjunto único para a comercialização, com a característica essencial determinada pelo vidro, pois a função de proteção e isolamento própria de uma porta é por ele fornecida, além de a aparência geral do produto ser por ele determinada. Portanto, o vidro é matéria constituinte que determina a característica essencial. Assim, com base nas regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado, NCM, dos esclarecimentos das notas explicativas da NEST, conclui que o produto porta de janela de PVC com vidro, composto de estrutura em PVC e vedação com vidro, incluindo trincos, rondanas, fechaduras e puxadores, classificados no Código 70.20.0090 da NCM, outras obras de vidro, conforme adotado pela fiscalização. Portas de janelas de PVC com veneziana. Presidente, posso seguir? Porque é o mesmo raciocínio, acho que... Vamos usar o mesmo raciocínio, então faça da melhor maneira que o senhor achar. Tá, vamos seguir então. Portas de janela de PVC com veneziana. No que diz respeito à classificação das portas de janela de PVC com veneziana, não há questionamentos quanto ao enquadramento no capítulo 39, plástico e suas obras, e na posição 39.25, artefatos para apetrejamento de construções de plástico não especificadas nem compreendidas em outras posições. Trata-se, portanto, em definir a possibilidade de classificar as portas de janela de PVC com veneziana no NCM 95, 39, 25, 20, 00, portas de janela e seus caixilhos e soleiras, ou 39, 25, 30, 00, postigos, estouros, incluídas as venezianas e artefatos semelhantes em suas partes. Igualmente, na classificação fiscal das portas de janelas com vidro, segundo as regras para a interpretação do sistema harmonizado, item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas, e as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial. Assim, transcreva a conclusão da fiscalização exposta no TVF, da qual adoto como presente voto. Neste caso, é o PVC, nas folhas de veneziana, que determina a característica essencial do produto, pois exerce as funções de proteção, vedação e isolamento contra intempéries, tais como água de chuvas e vento. Exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, tem provenância na área em relação às demais matérias, determina a própria aparência das portas e janelas. Dessa forma, entende que o artigo veneziano determina a característica essencial das portas e janelas de PVC com veneziana. Assim, com base nas regras de interpretação, concluo que a classificação fiscal 39.25, 30.00, postigo e histórias, incluídas as venezianas e artefatos semelhantes e suas partes, proposta pela fiscalização, é a mais correta. Por fim, para a solução da exigência dos juros moratórios sobre multa de ofício, eu tirei essa parte do voto da DRJ, porque essa aqui já tem a súmula, né? A DRJ, ela entra tudo naquela questão que pode incluir, fala dos juros, tudo aquelas coisas. Então, eu suprimi, porque isso aqui já está superado com a súmula 108 do CARF. Então, por fim, para a solução da exigência dos juros
moratório sobre a multa, aplica-se o teor da súmula CARF número 108, e diz que incide de moratórios calculados a taxa referencial seria sobre o valor correspondente à multa. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor. Passo a deliberação no colegiado. Quem quer solucionar dúvidas, debater, deliberar? Então vamos colher os votos. Senão eu tomo bronca de novo da Larissa. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Para colaborar com o relator, eu acredito de acordo que tem essa mesma posição. Inclusive, um deles é de autosservidão. Você quer anotar? Tá. Um é 3401 007 294, de 29 de janeiro de 2020. O outro, então me dá um minutinho. O outro é 3401 005 152, 23 de julho de 2018. Os argumentos estão... Eu acho que eu vi esses votos, Jorge, mas eu anotei aqui de novo, mas ele só se refere a um item aqui, que eu acho que é portas em vidros. A discussão em portas venezianas não tem nesses daí, né? É só um item só, né? Eu não cheguei a... Mas eu acho que eu vi esses acordos, mas eu anotei aqui. Mas eu vi esses acórdãos aí também, eu não sei se é da empresa Tigre também, mas eu vi esses acordos também e eu também utilizei para formar minha convicção aqui também. Ok, bom, relator. Obrigado, doutor Jorge. Doutor José Renato. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade, o item 158. Então, voltando à pauta de hoje, que é o item... A gente estava no 89, né? Se eu não me engano. Não era o 89? Foi o 89, isso. Esse 89 foi paradigma do 90 a 92. Agora, doutor Walker, o item 93, que é o processo 2004-18. Está com a palavra. O doutor vai sustentar também? 1 minuto, muito rápido. Inclusive, se o senhor quiser, bom, o senhor que sabe se quiser fazer o relatório ou não, mas até ajudaria, porque aí seria mais rápido ainda. Tá, eu vou ler o relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou improcedente a manifestação de conformidade para manter o indeferimento do pedido de restituição em virtude de ter operado a decadência do protocolo do pedido, nos termos da ementa abaixo. Está repetido aqui. A ementa traz direito de pleitear a restituição de eventual pagamento devido ao IPI, extingue-se após 5 anos de contato de pagamento devido. Suas razões recursais, a recorrente defende o direito, alegando síntese apertada que não há incidência do prazo decadencial no presente caso, considerando que já foi decidido pelo STJ na tese dos 5+5. É o relatório. Ok. São 15 horas e 1 minuto, o senhor tem 15 minutos regimentais. Obrigado, conselheiro. O tema aqui, conselheiros, é muito simples, é a aplicação ou não do prazo de 10 anos, né, de decadência. Aqui, nesse caso, o pedido de restituição foi protocolado no dia 9 de fevereiro de 2004. Né? Portanto, à luz da própria súmula do CARF, que é a súmula 91, a princípio realmente seriam aplicáveis no prazo de 10 anos,
e por força disso, neste caso, me parece que a decisão de piso, né, de primeira instância está equivocada. Ao aplicar a decadência, me parece que é nesse sentido que deve haver a reforma determinando que uma nova decisão seja proferida. Apenas então somente isso. Que agradeço ao patrono, passa a palavra ao doutor Walker Araújo. Bom, recurso é tempestivo, atende os mais requisitos, ele toma conhecimento. Nos termos do espaço decisório florestais, verifica que o pedido de restituição foi indeferido pela incidência do prazo decadencial, nos seguintes termos. Vou dispensar a leitura aqui, tá? Ok. Fala do 165, tudo que a gente já Perfeito. está cansado de... está acostumado. Referido entendimento foi mantido pela decisão recorrida. Entretanto, em que impede toda a discussão sobre a incidência do prazo decadencial, referida à matéria objeto da súmula CARF 91, que traz o seguinte enunciado. O pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Nesse cenário, considerando que o recolhimento foi efetuado em 8 de julho de 94 e o pedido de restituição foi protocolado em 9 de fevereiro de 2004, antes de 9 de 6 de 2005, assiste razão a recorrente de pleitear o afastamento do referido instituto. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o fato expeditivo contido no despacho decisório e determinar a análise da origem do crédito objeto do pedido de restituição. É como eu voto, presidente. Ok, passo a deliberação. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Jorge. Como relator. Zé Renato. Acompanha o relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator. Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, dado provimento parcial por unanimidade. Unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar o fato expeditivo para afastar a decadência. A decadência e determinar a análise da origem do crédito. No sistema do voto do relator. Então, ficou. Acordo no nome do colegiado, unanimidade de votos, e dá provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e determinar a análise da origem do crédito objeto do pedido de restituição nos termos do voto do relator. Ok? Item 93. Item 94 da pauta, doutor Walker Araújo, final processo 2014-12. O senhor está com a palavra. Bom, adoto o relatório da decisão de piso. Trata-se de manifestação de conformidade com o despacho decisório de folhas 36 e 37, que indeferiu o pedido de restituição. O contribuinte requeriu a restituição de 231 mil, recolhização maior no período de janeiro a junho de 94, sendo 57 relativos ao IPI, por ter feito o cálculo da conversão e o FIR dos recolhimentos com base na Lei 83 de 91, quando deveria ter feito com base na Lei 8541 de 92. O pedido foi integralmente deferido porque decaiu o pedido de restituição. Esse processo aqui é igual ao outro, tá? Só que esse aqui já está... deixa eu explicar. Esse aqui, igualmente o outro que nós julgamos agora, teve a decadência. Só que esse aqui já foi afastado da decadência, voltou para fazer um novo despacho, e agora a gente vai julgar o crédito propriamente dito. Ah, ok. Entendi. O outro nós afastamos a decadência, provavelmente vai voltar com o mesmo despacho. Tudo bem, entendi. Entendeu? Entendi. O pedido foi integralmente deferido porque decaiu o prazo, pois os recolhimentos foram efetuados em tais datas e o pedido de restituição foi protocolado. Regulamento cientificado, a interessada apresentou manifestação de conformidade. Ela está atacando a decadência, eu também vou dispensar a leitura, tá? A DRJ manteve a decadência. Aí ela apresentou recurso voluntário. A antiga terceira turma especial anulou todos os atos, mandou a origem lá analisar o mérito da controvérsia nos autos, tá? Então afastou a decadência, mandou para a DRJ. Em 27 de 11 de 2014, a
A DRF prolatou despacho em quem deferiu o pedido de restituição com base na informação fiscal de folha 117, 119, porque a MP 403, convertida na Lei 885/94, estabelecia que o pagamento do IPI deveria ser feito utilizando o valor da UFIR na data do pagamento, e não no dia anterior. Ou seja, o recolhimento efetuado seguiu exatamente o estabelecido em lei, não ficando caracterizado o pagamento a maior. Regulamento cientificado, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Alegando síntese, a presente manifestação foi efetuada em fato de despacho decisório. Quem deferiu o pedido de restituição, sob a alegação de que não teria direito à restituição dos recolhimentos a maior do que o devido efetuado no período de janeiro de 94 a julho de 94. Em 9 de fevereiro de 2004, apresentou o pedido de restituição no montante 231, referentes IPI, PIS e COFINS, e não somente IPI, como equivocadamente mencionado no despacho decisório, conforme restou demonstrado nas planilhas de cálculo anexas ao presente pedido de administração. Ao presente pedido de restituição do processo final 2004-15, na data do seu protocolo, tendo por escopo ver a restituição dos valores restituídos a maior em período de janeiro de 94 a junho de 94, por ter utilizado a sistemática determinada na Lei 8383 de 91, ao invés da Lei 8541 de 92. Recolheu os impostos e contribuições utilizando a UFIR na data do pagamento, quando a lei já havia alterado a sistemática, determinando que o pagamento fosse realizado utilizando a UFIR da data do dia anterior. Por fim, requereu a reforma do despacho para que sejam restituídos. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, porque ela entendeu que no período deveria ser recolhido utilizando a UFIR da data do pagamento. Tendo o contribuinte recolhido o IPI na forma prevista em lei, não fica caracterizado qualquer pagamento indevido. Contra a decisão, a recorrente depois de recurso voluntário, alegando que recolheu os impostos e contribuições utilizando a UFIR na data do pagamento, quando a Lei 854 de 92 já havia alterado a sistemática, determinando que o pagamento fosse realizado utilizando a UFIR do dia anterior ao recolhimento, justificando assim o pedido de restituição de pagamento indevido ao maior. Então, a celeuma está toda nessa questão. Em se decidir qual que é o momento do pagamento aqui do tributo. Será a utilização da UFIR, né? Se era na data do pagamento ou a data anterior. Se é na data anterior, o contribuinte ali teria uma UFIR maior, então, teria uma UFIR menor, e ele pagou com uma UFIR maior, então ele teria ali o direito à restituição. Esse é o relatório, presidente. Ok. Passo a palavra ao patrono. São 13, 15 e 10. Tá, doutor Gilson, esse é o dispenso, né? Em rigor, foi feito um pedido de forma equivocada, fruto dessa quantidade digamos, de processo, então eu dispenso a sustentação, na minha opinião, pode prosseguir. Obrigado. Ok, então, doutor Walker, um voto, por favor. Tá, o recurso é tempestivo, atende mais requisitos, ele toma conhecimento. Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio visa oferir se houve ou não pagamento indevido ou a maior, através da utilização errônea de índices para cálculo e pagamento do tributo. Segundo a recorrente, houve recolhimento indevido do tributo porque, no período de janeiro de 94 a julho de 94, utilizou o valor da UFIR na data do pagamento, quando a Lei 8541 de 92 já havia alterado a sistemática, determinando que o pagamento fosse realizado utilizando o valor da UFIR do dia anterior ao recolhimento, gerando assim a diferença a ser restituída, sem razão à recorrente. Isto porque, no período sob análise, já estavam em vigência as alterações promovidas pela Lei 8850 de 94, conversão da MP 406 de 93, que nos artigos 2º e 3º modificaram a redação da Lei 8383 de 91 nos seguintes termos. Então, ele põe aqui, em relação aos fatos geradores que vieram a ocorrer a partir de 1º de novembro de 93, os pagamentos de impostos e contribuições relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos. Artigo 3º, valor em cruzeiros reais ou contribuição a pagar será determinada mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data do pagamento. Então, aqui já tinha uma modificação com vigência a partir de dezembro de 93, e aqui como os fatos são de janeiro de 94 a julho de 94, então eu estou aplicando essa legislação aqui.
contra o contribuinte. Assim, no período em questão, de janeiro de 94 a julho de 94, o PL deveria ser recolhido utilizando o valor da UFIR na data do pagamento, exatamente como fez a recorrente, não ficando caracterizado qualquer pagamento indevido ou a maior. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, passo a palavra, então, vamos à deliberação. Ok, passo a palavra, então, ao conselheiro Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Acompanho o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, nesse caso, negando o provimento por unanimidade, é o item 9.4. E agora, por último, desse patrono, vamos, peraí, saiu aqui. É o item 9.5 da pauta, o processo final 2010-03, doutor Walker Araújo. Presidente, se o senhor me permite... Permito, o senhor manda. Esse processo aqui, ele é bem parecido com aquele 2012 que a gente sobrestou. Só que ele depende de outro processo, que já foi julgado, já foi julgado definitivamente. Acho que tem uma decisão parcial, provimento ao recurso voluntário do contribuinte, e aí eu estou convertendo em diligência para apurar o reflexo da decisão definitiva, apurar os reflexos da decisão definitiva, proferida, né, naquele processo, e elaborar todo esse trabalho que a gente já fez. Aqui esse processo já foi julgado definitivamente. Tá, então, nesse caso, você não sobresta, na verdade, já está fazendo a diligência para poder apurar os reflexos daquele processo nesse processo. Isso. Ok, doutor Vinícius. Doutor, é isso, né, doutor? A sustentação seria exatamente nesse sentido. Perfeito. Não sei se o doutor quer falar alguma coisa, não sei. Na verdade, desculpa, Desculpa eu até atravessar, mas como nós já julgamos aquele anterior. A única coisa que eu diria era isso mesmo. Lhe agradeço muito, doutor Walker, exatamente isso. Eu também agradeço, porque ele resolveu o meu problema. Ele já fez o relatório, sustentação, votou, ainda disse qual é o resultado na pauta. Acabou. Inclusive, eu estou pensando em pedir dispensa aqui da minha função. Desculpe, não foi a minha intenção. Não foi a minha intenção tomar o seu lugar. Eu estou brincando, só para poder abrir o sorriso aí da galera, né? Horas aqui falando a mesma coisa. Bom, então vamos lá, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Acompanho o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. E doutora Denise. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, fui convertido em diligência nos termos do voto do relator, que nada mais é do que apurar os reflexos do processo. Só deixa qual é o número do processo para deixar gravado? Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui, Walker. Dá uma conferida, porque naquele primeiro processo, 2012-78, o início você colocou errado. Você colocou 10.920, mas ele é outra numeração, acho que é 10.830. Enfim, está errado o número do processo. Está errado? Então é bom a gente acertar agora, então, isso. Não, mas Peraí. Quer ver? Você escreveu 2012-12. É o final 2012-12, o primeiro que ela está falando. Não é isso, não. O primeiro é 2012-78. Isso. E aí o Walker escreveu que era para esperar apurar o reflexo do 10.920 e final 37. Só que eu fui olhar... 10.920, 727, 533, 2012 e 65. Você está olhando o correto? É porque tem outros ainda. Olha, aquele que está terminado em 65, 65, em verdade, não começa 10.920, que parece. Não começa como 10.920? Bom, então tá bom. Tá. É Como é que começa, Joia? Eu copiei o teu... É como o patrono falou. 10.830, 727, 533, 2012 e 65. Isso. Então, peraí. 10.830.
630, 727, 533. Isso. Eu altero aqui, desculpa, então. Acho que foi então muito processo. Então eu estou alterando no 89, no 90. É isso mesmo. Obrigado, Larissa. No 91. São os demais, Walker. Se tem algum outro erro, eu não vi só em relação. Que é o processo do número 158 da pauta que foi julgado na sequência. Tem razão, é isso aí. E o 92. Tá, então eu alterei todos. Ok. Bom, então com isso, com o senhor, eu acho que terminamos, né? Terminou. Eu agradeço a presença e tenha uma boa semana. Eu que lhes agradeço, conselheiros. Boa semana, bom trabalho. Muito obrigado. Esse processo aí é outro, tá, presidente? Tá, agora a gente tem o 83. Vamos lá. É sobre prestamento também. Também? Sim, senhor. O número do processo. 83 é o 2011-17. Isso. Esse aqui é sobrestar para aguardar julgamento definitivo e depois apurar os reflexos. Eu só preciso confirmar se esse 10.920 aqui também está errado. Deixa eu olhar aqui. É o 2002-37. Espera aí que eu vou ler aqui uma coisa. Eu vou mudar aqui o... Deixa eu ver o 2011-17 para ver se... Na decisão da DRJ ela já cita o auto de infração. Mas é isso mesmo, tá aqui, ó. É 10.920... Não é isso não, peraí. Peraí que eu estou confirmando. O computador está lento. É o 10.920, 720, 161, 2012 e 37. Então, esse está certo. Beleza, obrigado, Zé. Você pega uma carreirinha de processo assim, você fala, poxa, me dei bem, né? Tem que ver tudo diferente. Nossa Senhora. Pior que o Uhum. primeiro que eu joguei foi sobrestamento. Eu falei, nossa, que alegria, né? Vai ser tudo sobrestamento, tudo o mesmo processo. Não deu. Olha só. Força de determinação da Elaine contra a minha vontade. Não põe nem o número do processo, né? Totalmente contra a minha vontade, mas a Larissa inclusive, a favor do que eles pensam. Porque, para mim, tinha que estar aqui o número do processo, para deixar bem claro. Esse caso aqui, inclusive, não vai estar apensado, e eles vão se ferrar, que eles vão ter que ficar procurando onde estão. Eu quero que, na boa, cada um faça o seu trato. Eu vou copiar o que a doutora Elaine, que é a minha chefe em questão superior, me definiu. Então, eu vou ter que botar aqui, ó, esse 83 é um paradigma sobre estar no CAF até decisão do processo, final do processo de compensação de crédito vinculado a ele, e que se dane para as pessoas procurarem isso. Parabéns. Mais uma vez, o rabo abanando o cachorro. Mas
como não é importante a parte processual, o que importa é a parte outras, então não estou preocupado mais com isso, não. É bom que esteja gravando, fique bem claro a minha descontentação por estar tendo que ser obrigado a escrever dessa maneira. Então, tanto faz para mim o número aí para questão de ata, mas para o senhor vai ser importante para estar na decisão, tá? O dispositivo vai vir diferente. Eu estou copiando aqui o dispositivo, vou até botar agora vou até mudar o meu sobreestado aqui, no texto de sobrestamento. Então, todos os repetitivos eu vou escrever dessa forma, porque eu não sou, vou ser obrigado por ordem da minha superior, Elaine. Por mais que eu discorde tecnicamente disso. Porém, eu sou um soldado que sou obrigado a acatar ordens, então acato a ordem dela. Então, essa mesma coisa eu vou ter que fazer naquele outro do 89. Não faz diferença para mesmo como é que se fala, o patrono já tendo saído, porque o resultado é o mesmo. O trabalho vai ficar só para a unidade ter que ficar que nem um maluco procurando qual é o processo. Mas isso não é procurar, guardar, tal, essa coisinha é bem fácil. Quando no dispositivo já está aí escrito. Bom, passada a minha reclamação e minha indignação, dando uma vontade louca de mandar as pessoas começarem a ler processo, uma vontade louca de... Mas, infelizmente, para você ser conselheiro do CARF, você não precisa saber processo. Tem que saber só direito tributário, não é isso? Então, beleza. Que seja. Então, estamos todos votados, né? O do Tigre. Não é isso? 95 ainda. 95. 95. Ah, não é sobre Estado? 95? É sobre Estado. Não, 95 é apurar reflexo. O 95 é apurar reflexo. Espera aí, então. Nós já voltamos esse 95? Não, né? Não. Não, o 95 sim. Ah, o 95 sim. Nós já O voltamos. 96 é que não. É o 96 O 95 que não. o patrono estava aqui. O 96 é que não. É o 96. Tá, o 96. O 96 é o 2011-64. Deixa eu ver. Sobrestamento também. Só que esse sobrestamento aqui, ele não é paradigma, então eu vou fazer o sobrestamento da maneira que eu faço normalmente. Tá. Qual o número do processo, por favor? 10.920. 10.920. 720, 161. 61. Para 2012-37. Tem outro processo também que depende desse aqui também. Então, são dois. Então, Larissa, ficou melhor ainda, né? Quando tem dois processos vinculados. Eu, por exemplo, tive um que tinha 5 processos vinculados. E que se dane a unidade de origem ficar olhando isso. Não, isso não é importante. O importante é a unidade de origem não conseguir ficar horas fazendo a execução dos acordos. Procurando processo, tentando juntar. Qual é o outro? Tem outro, você está falando que aí tem 2, né? Um é final de 2012-37 e o outro é final? Não, o outro nós já jogamos já. É que vai ficar sobrestado para o mesmo processo também. Eu não entendi. Eu entendi que o 96 dependia de 2 processos, é isso? Não, depende de um processo só. Que é o 12-37? Isso. É que tem outro processo da TIG que também depende desse 12-37. Ah, é? É. Ele está onde? Tá aí. Tá aí? Qual é o número dele? Agora eu vou ter que abrir todos os votos. Espera aí, deixa eu ver. Não. Espera aí, a gente não julgou ainda? Já julgou, mas eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Não, então deixa. Não, tudo bem. É o final 2011. repetitivos? É o final 2011-07.
É o repetitivo, é o 83. É o 83. 2011, 17. Isso. Tá, beleza. Tá bom. Então tá ótimo. O repetitivo a gente não pode botar mesmo a... Ah, não, beleza. Tá, então tá certo. Então fechou. Então agora vamos voltar para o item 81. Eu peço que a Fabiana... É Fabiana, né, Fabiana, que está no apoio? Sim, presidente. Você faz a gentileza de convocar o patrono da Latam, que ele vai só acompanhar. Ok, presidente. Faria a convocação. Vinícius. Vinícius, eu recebi um e-mail, tá? Ah, ok, beleza. Eu recebi um e-mail com a nova planilha dada pela Poliana. Por isso que eu estou autorizando o acompanhamento. Beleza. E já está guardadinho no meu grupo de e-mails aqui, fica tranquilo. Guarda aí. Meu amigo, isso fica tudo guardadinho, fica tranquilíssimo. Aí depois a gente vai ter um outro, mas o outro Difícil. eu não vi ainda o vídeo para ver se é grande ou pequeno. Do 78. Processo difícil, né? Gostoso? É difícil, né? Contábil. Essas coisas não vêm para mim. Não. Não. E aí? Patrona convocada, presidente. Ok. Esses processos da TIG aí deram trabalho, hein? Mas... Não, 8 minutos já a sustentação não é muito grande, não. Tô precisando de um café já, né? Vocês estão querendo... Bom, eu acabei de convocar o cara... Não, então vamos votar esse aí. Depois a gente... Esse é curtinho. Esse já deu o que falar aí, então... Ai, meu Deus, não posso ter perdido a minha pauta. E a temperatura está caindo, hein? Tá, aqui tá frio e seco. Seco pra caramba. Amanhã a mínima é de 5 graus. Aqui eu só estou com Larissa, 35. você mora onde mesmo? Você mora aí? São Paulo? Eu? Brasília. Não, Brasília. Então tu tá igual a gente, né? Perdão? Aqui no exterior, só de manhã cedinho, que fica à noite que tá frio, mas durante o dia faz um sol de rachar. Mas esse ambiente onde eu tô é frio pra caramba. Assim, eu tô vendo, você tá de cachecol. Eu tô com uma cobertor sobre as pernas. Sério? Sério? Você também? Não, mas ela mora no sul, né? Ela mora em Santa Catarina. Lá neva e o caramba 4. Não, é a posição desse cômodo, desse quarto, que ele fica... Não tem sol nenhum. Ele fica gelado. Aqui a previsão é frio extremo. Ligado. Morram de inveja, então. Eu estou com 35 graus aqui. Cara, mas isso aí, olha para trás, cara. Parece um deserto, não parece? Tu olha para trás do negócio, do latifúndio dele. A árvore chega a ser branca, cara. Olha só. Só cactos e aquela ela tá com folhas novas. Aí. Oi? Ela está com folhas novas. Folhas novas ela está. Eu pensei que folha nova fosse verde. Não, ela fica com a resinazinha branca. Daqui a pouco ela está verdinha de novo. Essa árvore veio lá da Indonésia. É uma semente rara lá que eles plantam lá, dá uma folhagem diferente. Amém, recebo. Diga, Larissa. Não, aqui ontem no final da tarde ela já estava verde. Tem alguma coisa da inclinação, sei lá o que era. E eu tinha uma pessoa cuidando do jardim aí. É o seu jardim. É um dos milhões de funcionários dele. Esse cara tem uma folha de pagamento. Acho que a patrona já está na sala, já, viu? A patrona está na sala? Tem um QE aqui. Oi, estou boa tarde. Só que eu não consigo vê-la. Bom, agora eu vi, mas não consigo vê-la. Olá, boa tarde. Agora foi. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada. E vocês? Tudo tranquilo. Bom, então vamos ao item. Espera aí, cadê o item? Perdi aqui no item. Desculpa, só um minutinho. É o item 8.1 da pauta. É o item 8.1 da pauta, a relatoria do Dr. Vinícius, é o embargo de declaração do contribuinte, né? O processo final 2001-55, Latam, o senhor está com a palavra, doutor Vinícius. Ok. O presente voto trata de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo sujeito passivo em face do acórdão 3302, tal, proferido em 25/1/2017, integrado pelo acórdão número 3302, tal, em análise de admissibilidade dos embargos, o presidente da segunda turma ordinária admitiu os embargos interpostos, reconhecendo a omissão na decisão embargada quanto ao pedido superveniente formulado na petição às folhas 527 a 533. Segundo o despacho de admissibilidade de embargos, referido pedido trata de remissão conforme no artigo 4 da Lei 10.560 de 2008, regulamentado pela portaria PGFN, Secretaria da Receita Federal, número 6 de 2003, após o prazo para interposição do recurso voluntário, razão pela qual tal matéria não teria sido trazida em recurso. O despacho de admissibilidade traz ainda as seguintes considerações. Vou pular para o fundo aqui do despacho, que, no caso, estando o contencioso administrativo em sede de recurso voluntário e tendo o pedido de remissão efetuado após o protocolo da peça recursal, em consonância com o parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, deveria o acórdão de recurso voluntário apreciar tal pedido, ainda que para não conhecê-lo devido à concomitância informada no despacho de folhas tais. Destarte, entendo, existente a omissão alegada. Após a ciência do despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou nova petição, folhas 1037 a 1039, informando a superveniência de fato novo, a saber, o trânsito em julgado da ação declaratória número tal, em que se discute a remissão da COFINS exigida através do processo administrativo ora em análise, de forma favorável à peticionária, e postulando pelo cancelamento integral do auto de infração discutido nos autos, intimando-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que cumpra o quanto antes a determinação judicial obtida na ação declaratória número tal. Junto à petição, o sujeito passivo traz cópias de peças da ação judicial. É o relatório. Não vai ter sustentação, é isso? Não haverá, aqui ela só pediu acompanhamento. Então, o senhor pode partir para o voto. Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta turma. Da leitura do despacho de admissibilidade, extraem as seguintes considerações. Eu já li essa consideração aí, no caso, estando contencioso, então vou pular. Entendo que o despacho de admissibilidade é preciso em sua análise. De fato, há omissão da decisão embargada quanto ao pedido formulado às folhas 527 a 533. Nesse ponto, como bem sublinhou o despacho de admissibilidade, a referida petição versa sobre fato superveniente ao recurso voluntário, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235, de maneira que deve ser apreciada. Não obstante, quanto à questão de fundo da petição, atinente à apreciação do pedido de remissão, é de se assinalar que este colegiado não pode adentrar tal matéria, uma vez que já foi levada à análise do Poder Judiciário, incidido no caso concreto, a súmula CAF número 1. Quanto à nova petição apresentada às folhas 1037 a 1039, observe-se que ali o próprio sujeito passivo admite que a questão foi levada ao Poder Judiciário e definitivamente resolvida com trânsito em julgado da ação declaratória número tal. Neste caso, deverá a unidade de origem do sujeito passivo apurar os reflexos da decisão judicial sobre a autuação discutida nos autos, não possuindo este colegiado qualquer competência para se manifestar sobre a execução de determinação judicial no âmbito da citada ação declaratória. A Receita Federal caberá seu cumprimento. Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar a omissão da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes. Ok, doutor. Vou passar a palavra direto. Bom, primeiro eu vou passar a deliberação. Senhores, alguém? Tá, passa a palavra então ao doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. Doutor Doutor José Renato.
Eu voto com o relator. Doutora Larissa. O relator. O Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. De tal forma que vou declarar o resultado. Unanimidade de votos, os embargos foram acolhidos para sanar o vício, sem imprimir efeito vigente no termo do voto do relator. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, agradeço aí a atenção de todos vocês. Obrigada. Nós agradecemos e tenha uma boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhores, vamos aproveitar e vamos dar nosso intervalo, então? Ok. Vamos. Fabiana, você pode interromper a gravação? Ok, presidente. Vai esfriar.